Bom dia, gente. Muito obrigado a todos vocês que serviram para que a gente pudesse ter esse culto aqui hoje. São muitas pessoas envolvidas na organização, trabalho invisível, trabalho visível. Aqui estamos nós. Eu estou agradecendo por causa do tema de hoje. Bem-vindos de volta à nossa série Ame a Sua Igreja, né? Nos últimos domingos já tivemos 4 episódios. Nós falamos sobre pertencer, acolher, congregar, servir. E hoje vamos sobrepor um pouco o tema de cuidar, mas nós vamos falar sobre servir. A mensagem é bem simples, eu quero focar muito na motivação. A gente está usando esse livro do Tony Merida, ele escolheu focar também na motivação. Quando o assunto é uma pregação temática, né, a gente pode ir por tantos caminhos, infelizmente a gente tem que escolher um em detrimento dos outros, então eu vou focar em motivação. Eu acho que é melhor ser motivado a servir do que constrangido a servir, então eu achei muito legal como que o Tony Merida colocou. Então, para isso, nós vamos dedicar esse tempo ouvindo as palavras de Jesus. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção às palavras de Jesus, e aí nós vamos deixar essas palavras ressoarem em nós nos próximos dias. Então, vamos lá. Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Nós vamos explorar uma conversa de Jesus e Pedro. Nessa conversa, Jesus faz um pedido muito especial a Pedro. Quando a gente estiver explorando essa conversa, nós vamos ver que esse pedido é, na verdade, um convite para você atender a um dos pedidos mais importantes de Jesus para a edificação da igreja, para honrar a Cristo e para ser como Jesus. Imagino que vocês já sabem o que eu estou falando. Então, o objetivo é que a gente seja encorajado a servir por causa de Jesus. Talvez você não tenha refletido muito sobre servir ainda, ou talvez você tenha servido, mas você está desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, como diriam os melhores do mundo lá, né? Mas vamos pedir que Deus nos ajude mais uma vez aqui com a palavra dele. Vamos orar. Ó Pai, nosso desejo é olhar para o Senhor, lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser como Jesus, ó Pai. Nunca seremos como Jesus nessa vida, Pai, mas nós olhamos para Ele e vamos na direção dEle. Eu oro que hoje, ó Pai, o Senhor use esse tempo e a palavra do Senhor, que é boa e eficaz, ó Pai, para nos ajudar a dar mais um passo na direção de Jesus, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, dependemos completamente do Espírito Santo do Senhor, Pai, para olhar para a Sua palavra. Ajuda-nos, por favor, no nome de Jesus, Deus. Amém. Então, antes da gente ler o texto base, eu queria limpar o nosso caminho para a gente não cair numa armadilha aqui. Efésios 2:6, um versículo muito marcante para mim, pessoalmente, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente precisa começar com o Evangelho. Foi muito bom ouvir as palavras do Jader aqui. Eu vou repetir a mensagem central do Evangelho, né? Que todos nós somos pecadores e não há nada que a gente possa fazer para nos redimirmos a nós mesmos dos nossos pecados. A nossa única esperança é que a punição de nossos pecados já foi recebida por Jesus em nosso lugar, na cruz, amorosamente. Não há outra esperança. E Jesus ressuscitou, vencendo a morte, ascendeu aos céus e hoje vive para sempre. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. Assim, pela misericórdia de Deus e pela sua graça, demonstrada nesta morte substitutiva de Jesus na cruz, é que nós somos salvos. E para o nosso assunto hoje, a gente tem que ter em mente que este é o Evangelho e essa é a nossa esperança. Não há nada que possamos fazer ou que devemos fazer para sermos salvos. Mas a nossa resposta como cristãos ao Evangelho é por que somos salvos.
Ou seja, para o nosso tema de hoje, servir, entenda que o cristão serve a Deus e aos irmãos porque é salvo e não para ser salvo. Se isso não ficar claro, nós vamos cair no erro de tentar merecer ou ganhar o favor de Deus fazendo coisas. Então, entender isso vai dirigir os nossos corações para a motivação correta, que é a gratidão. Nas palavras do Tony Merida, que é o autor do livro, que já mencionei, ele diz, portanto, quando pensar sobre quando e como servir a sua igreja, leve em consideração a misericórdia de Deus. Lembre-se do que você merecia antes, condenação, e não se esqueça do que recebeu, salvação. Esses são, sem dúvida, motivos que o levarão a viver uma vida de serviço e adoração. Então, repetindo para destacar o primeiro ponto de hoje. Servimos porque somos salvos. Então, dito isso, nós podemos avançar e pegar o nosso texto base de hoje. Então, vocês podem abrir suas Bíblias, por favor, em João 21. Nós vamos ler os versículos de 15 a 17. Então, nesse texto, é uma conversa de Jesus e Pedro, como eu já tinha falado. Então, prestem bastante atenção. O texto é bem simples. Eu recomendo que vocês ouçam as palavras de Jesus como se ele estivesse falando para vocês hoje, face a face. Ponham-se no lugar de Pedro. Deixa eu ler aqui que eu me sincronizo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, primeiro, ouçam a pergunta de Jesus: Você me ama? Você responderia que sim? Acho que a maioria de vocês eu conheço, eu acho que sim. Então, se sim, como você responderia a um pedido de Jesus? Se Jesus te amou tanto, primeiro, perfeitamente, ao ponto de você amar Jesus de volta, agora Jesus te faz um pedido, como você responderia? Da mesma forma, Pedro, sendo amado por Jesus, amando Jesus de volta, ele ouviu essa proposta de Jesus como consequência desse amor. Pedro, se você me ama, então pastorei as minhas ovelhas. Até aqui tudo bem? Então, mas essa cena não é Jesus falando especificamente para Pedro. E ele não está falando sobre pastorear. Então, essa mensagem não seria para os pastores, ou para quem tem o dom de pastoreio? O que isso tem a ver com todo mundo aqui? O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é servir? Então, eu vou argumentar que esse chamado, ele precisa ser entendido de forma mais expandida, e eu vou propor o seguinte entendimento, e depois eu passar um tempo argumentando, porque eu quero que vocês acreditem na Bíblia e não em mim. Então, paráfrase. Pedro, tu me amas?
Então, demonstre esse amor por mim, usando todos os recursos que eu te dou, inclusive o seu dom de pastoreio, para edificar a minha igreja. E aí, nós vamos expandir da seguinte forma. Jesus chama Pedro para o pastoreio, assim como Jesus chama você para edificar a igreja, usando os seus dons, os seus talentos, o seu tempo e outros recursos. Repetindo, Jesus chama Pedro para o pastoreio, assim como Jesus chama você para usar os seus dons, talentos, tempo e outros recursos para o bem do próximo, para honrar a Deus. Entendo que as palavras de Jesus para nós, Comunidade Horizonte, aqui hoje são, parafraseando, você me ama? Jesus está perguntando para você. Você me ama? Então, use tudo que te dei para edificar a igreja, inclusive os seus dons. Tá, mas isso sou eu que estou falando. Não é para vocês acreditarem em mim. Então, vamos voltar para o nosso questionamento. Como que a gente sabe que esse chamado é para todos os cristãos e não para Pedro? E como nós sabemos que isso não é sobre pastoreio? Nós podemos fazer um exercício interessante para tentar entender. Nós vimos na nossa série de Atos que Pedro realmente abraçou esse chamado de Deus com muito afinco, né? Ao ponto de, dizem, ser executado por Nero por causa dessa fé em Jesus e por causa desse papel seu na igreja de pastorear a igreja. 30 anos depois desse diálogo, que Pedro foi executado, segundo a tradição, né? Bom, com certeza, nesses 30 anos, Pedro aprendeu muita coisa sobre esse chamado de Jesus e, para nossa sorte, para nossa alegria, antes de morrer, Pedro escreveu uma carta às igrejas. Então, nós podemos ir nessa carta e procurar as pistas sobre como Pedro entendeu essas palavras de Cristo. Então, vamos ler 1 Pedro 5, versículos de 1 a 4. Deixa eu ler aqui. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, apelo para os presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Está achando que não, né? Espera aí. Então, aqui a gente está vendo que o Pedro está passando o mesmo chamado que ele recebeu para Jesus, ele está passando para os presbíteros da igreja, que provavelmente eram os discípulos de Pedro, para pastorear o rebanho de Deus também, né? Está repassando para frente, e aqui estamos nós, né? Repetindo isso. Então, o mesmo chamado que Pedro recebeu de Jesus, até a metáfora que ele usou é a mesma, que é o pastoreio do rebanho. Isso mostra que aquelas palavras de Jesus marcaram Pedro, ao ponto de ele repetir isso, né? Passar isso para frente. Mas aqui o assunto ainda é o pastoreio. Então, a pergunta segue aberta: será que o chamado de Jesus era só para pastores presbíteros e aqueles com dom de pastoreio? Se a gente parasse nesse texto, eu diria que sim, mas só que a gente já está no capítulo 5 aqui de Pedro. Nesse capítulo, Pedro está direcionando instruções específicas para alguns grupos da igreja, esse trecho é para os presbíteros, mas se a gente voltar um pouquinho na carta, a gente vai ver o que o Pedro está ensinando para todos os discípulos. Ele começa a carta lembrando o que Cristo passou e fez por todos, como motivação, e depois, no capítulo 4, Pedro ensina o seguinte. Vamos ler 1 Pedro 4, de 7 a 11 agora.
O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. E amém. Então, como a gente pode ver aqui, na carta Pedro está chamando a todos, cada um, para servir com o seu dom. Exerça o dom que recebeu para servir aos outros. E os exemplos concretos que ele usa aqui são a hospitalidade, o falar e o servir. Obviamente, essa não é uma lista exaustiva, E Pedro reconhece isso quando ele diz que são múltiplas formas. A gente pode ver mais alguns exemplos concretos do uso de dons para servir, numa lista de Paulo em Romanos 12. Só para... Enfim, deixa eu ler. Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, seja qual for o seu dom ou habilidade ou os recursos que Deus te deu, cada um deve administrar fielmente essa graça. É assim que Deus, ou pelo menos é uma das formas que Deus é glorificado. E a igreja é edificada. Se vocês quiserem aprofundar, vocês podem estudar depois Romanos 12 e Efésios 4. Então, o que eu estou mostrando aqui na carta de Pedro, acreditem no Pedro, não acreditem em mim, e também lembrando da nossa série de Atos, é que o Pedro respondeu, depois de muitos perrengues pelo caminho, ao chamado de Cristo, pastoreando a igreja, perseverando até o fim. Ele repassou esse chamado para os seus discípulos, a gente viu no Pedro 5, mas ele também entendeu que cada um participa da igreja com seus diversos dons. O Jado até tinha usado essas palavras há uns domingos atrás, que o corpo de Cristo a gente vê a unidade do corpo de Cristo, mas também a gente vê diversidade no corpo de Cristo. Então, se você estiver convencido que a gente pode interpretar esse chamado de Jesus dessa forma, então agora ouça atentamente de novo o pedido de Jesus. Você me ama? Então use tudo que eu te dei para edificar a igreja, inclusive os seus dons. A grande motivação para servir é o amor de Jesus. E servir é uma das materializações do nosso amor a Jesus, de volta em resposta ao amor dele. Jesus está nos chamando para servir, não por obrigação, seria até justo, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, repetindo, só para destacar um segundo ponto de hoje, Jesus está nos chamando para usarmos tudo que recebemos dele para edificar a igreja. Dons, tempo, recursos e tudo mais. Da repetição advém o conhecimento. Da repetição advém o conhecimento. Então, se vocês saírem daqui só repetindo 1 João 21, lembrando que dessa proposta de Jesus, acho que já basta, a gente podia até parar aqui, só que a gente não vai parar aqui não. Vamos continuar explorando alguns aspectos de servir, inclusive mais algumas motivações para servir. Presta atenção, agora vai ficar meio aleatório, mas não se perde não, vamos situar aqui. A gente viu aqui uma motivação para servir, ou você pode chamar de duas, se preferir,
que é o chamado de Jesus. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou definir o que nós estamos chamando de servir, eu acho útil. Depois eu vou comentar mais 2 motivações, e depois, rapidamente, eu vou falar mais algumas coisas bem aleatórias assim, sobre servir, para a gente ir jogando coisa dentro do balde, para refletir. Tá? Então, agora são só complementos sobre servir. Então, primeiro, o que nós estamos chamando de servir? Eu vou usar uma definição do Tony Merida, mas eu vou combinar 2 definições dele, que eu achei que as 2 meio incompletas, mas juntas elas funcionaram até bem. Servir é empenhar tempo, talento e recursos em prol da saúde e do crescimento da comunidade de fé. Só que eu achei que ele não fala dos dons. Então, a outra definição que é o título do capítulo, que servir é colocar em prática os dons do Espírito em prol do corpo. Mas aí ele só falou dos dons, então, mas combinando as 2, eu achei que ainda ficou faltando falar servir para fora. Então, parafraseando John Piper, eu adicionaria que a concepção correta de serviço é um serviço que honra a Deus e ajuda as pessoas, é mais abrangente. Então, é isso que nós estamos chamando de servir, caso isso ajude. Mas vamos voltar a falar de motivação. Uma outra motivação para servir é que nós queremos ser como Jesus. Então, vamos ler 2 trechos de Jesus aqui, bem clássicos sobre servir. Marcos 10 e João 13. Então, vamos deixar essas palavras ressoarem também. Eu vou praticamente só ler. Se vocês quiserem aprofundar, principalmente no texto de João, vocês podem voltar na nossa série Humildade Encarnada, que está no YouTube, episódio número 5, que usou esse texto, foi muito legal também. Então, eu vou ler Marcos 10 primeiro. Jesus os chamou, os discípulos, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora eu vou ler João 13. Essa cena é depois que Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, não quero sobrescrever as palavras de Jesus, não. Mas a ideia é basicamente para a gente seguir o exemplo de Jesus, nosso servo rei, não como uma lista de coisas que nós temos que fazer, mas com uma mente renovada pela gratidão, pelo que ele já fez, com uma mentalidade de serviço. Em cada lugar que estivermos, vamos estar atentos aos outros. Deus ama o serviço e recebe como adoração, quando ele é feito, em parceria com o Espírito Santo. Como vimos algumas semanas atrás, que acho que foi o Jada que falou que para a gente amar o que Deus ama, isso seria ser como Jesus. Tem um ponto aqui que a gente precisa estar atento aos outros. Então,
seria interessante identificar o que está nos atrapalhando a estar atento aos outros. Às vezes a gente está se ocupando com coisas que estão roubando a nossa atenção. Terceiro motivo para a gente servir são os dons. Então, como nós lemos na carta de Pedro, o próprio Deus nos capacita para servir. O Espírito Santo nos concede dons espirituais para servirmos. Uma advertência: cuidado para não ficarem paralisados em cima do debate de dons espirituais. Fazem-se muitas polêmicas sobre isso, mas a gente não precisa ter um entendimento pronto e totalmente claro e absoluta clareza sobre os nossos dons para servir. E eu não vou me delongar muito falando de dons, eu vou aproveitar alguns destaques que já estavam prontos, que eu peguei da pregação do Daniel Souza, aqui na igreja, em 2017. Aí eu vou só citar os pontos para atiçar vocês. E aí quem quiser aprofundar, pode ir lá e ouvir a pregação. Essa está no nosso site, não está no YouTube. Garanto que vocês não vão se arrepender de tirar tempo para ouvir essa pregação, foi muito esclarecedora. Essa é uma daquelas que eu nunca esqueci, e já tem 8 anos. O link está aí para quem quiser. Então, vou repetir os 7 pontos deles aqui, e quem quiser vai lá e escuta, que ele explica com bastante detalhes cada um. Primeiro ponto: dons espirituais são quaisquer habilidades capacitadas por Deus, pelo Espírito que habita em nós, e usadas para edificar a igreja em amor para a glória de Deus. Isso é extraído de 1 Coríntios 12. Segundo ponto: o dom espiritual, ele é imerecido, ele é uma graça de Deus. Terceiro ponto: todo cristão recebeu pelo menos um dom. Então, atenção, se você está acreditando numa mentira, todo cristão recebeu pelo menos um dom. Quarto ponto: existe uma variedade de dons, nós vimos aqui, tem 5 listas na Bíblia sobre dons, e elas não são exaustivas. E o ponto principal de todos esses dons é o amor. Quinto ponto: nós somos chamados para administrar fielmente a graça de Deus, sendo bons mordomos. Estava até conversando com o Edmar mais cedo sobre... A gente tem essa palavra mordomia que a gente usa muito, se você não ouviu ainda, é essa a ideia de administrar fielmente o que Deus coloca nas nossas mãos para administrar para a glória dEle. Sexto ponto: o propósito e a fonte de todos os dons são o mesmo: apontar para o doador do dom, que ele receba a glória e não as pessoas. Sétimo ponto e mais importante dessa lista: sobretudo, mesma palavra de Pedro, sobretudo, amem-se. Procure amar as pessoas sinceramente, e ao amá-las, o seu dom irá encontrá-lo. A chave é: abra seus olhos, identifique uma necessidade e preencha essa necessidade. Pessoal, não podia ser mais simples. Vamos abrir os nossos olhos. A gente está num mundo carente, nós somos carentes, necessidades estão por todos os lados, o problema é mato. Precisamos dar um passo em direção ao próximo para perceber as necessidades e para demonstrar as nossas necessidades também. Servir é um privilégio que Deus nos deu. Deus não precisa do nosso serviço. Deus não é carente. Deus nos capacita e nos deixa participar de sua obra através do serviço. Assim a gente honra a Deus e ajuda o próximo. Então, não se perca, foram 3 motivos para a gente, ou 4, para a gente servir. Então agora é aquela parte extremamente aleatória que eu falei.
Eu vou lançar aqui 5 complementos rapidamente, que eu fiquei com muita dó de não falar sobre essas coisas, e com certeza parece que a Bíblia inteira é sobre servir, então dava para fazer uma série sobre servir. Mas vamos lá. Complemento aleatório número 1. No Sermão do Monte, Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O seu dom não é só para você, não é para você ficar curtindo o seu dom lá sozinho na sua casa, não, gente. A igreja de Cristo precisa da sua participação com o seu dom. Não porque a gente está tomando lugar do Espírito Santo, é porque Deus, pelos motivos dele, ele escolheu que é assim, ele vai usar a igreja. Então, se você não está usando o seu dom para edificar a igreja, vou completar essa frase, não, é para usar. Tem um outro versículo que diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Candeia é uma vela, né? Tipo uma vela, alguma coisa assim. Então, atenda ao chamado de Cristo para servir. É um privilégio. Segundo ponto aleatório: não desanime por causa dos homens. Talvez você está desanimado, talvez você está sobrecarregado onde você está servindo hoje. Anime-se, alegre-se. Ainda no Sermão do Monte, em Mateus 6, vale uma leitura, Mateus 6, chique demais. Jesus diz para não sermos como os hipócritas, que eles querem ser vistos, senão eles não fazem nada. Eles já receberam a recompensa deles. Mas Jesus está falando: você pode servir em secreto, o Pai que vem em secreto recompensará. Complemento aleatório número 3. Não seja megalomaníaco. Nenhum serviço é pequeno demais. É o contrário da patrulha canina. Vocês já viram a patrulha canina? Nenhum trabalho é tão pequeno e nenhum filhote é tão grande. Jesus disse em Mateus 25, que até quando você dá um copo d'água a alguém, é como se tivesse dado a Ele. Ele recebe isso como adoração e glória. Servir ao próximo é adorar a Deus, quando a gente está com essa motivação. Se a gente quer ser hipócrita, se a gente está andando na carne, aí são trapos imundos. Mas quando a gente é motivado por Deus e guiado pelo Espírito, né, não pensa numa coisa grande demais também não, mas aí Deus é glorificado, como a gente vê lá em Romanos 12:1, que fala que Deus se alegra, Deus, por causa do nosso serviço sacrificial. Ele recebe isso como adoração. Então, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Complemento aleatório número 4. Essa frase é maior que o complemento. 1 Coríntios 15:58 diz: no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não tem nada a acrescentar, não, vou só repetir. No Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E complemento aleatório número 5, vocês lembram em Atos que a gente viu que a igreja em Jerusalém, depois teve os problemas, mas naquele momento ali, eles tinham a simpatia de todo o povo, porque eles transbordavam em ações de graça. Jesus afirma em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente serve, a igreja fica visível. Ninguém jamais viu a Deus, mas o amor de Deus é igual calor passando de um corpo para o outro. Quando a gente está agindo e amando, a igreja fica visível. E quando a gente transborda isso para fora, a gente dá testemunho. Isso é um grande testemunho da nossa fé em Cristo. Vocês lembram da nossa série nos encontros discipulados ano passado, permanecer e frutificar? Se eu não me engano, nós usamos esse versículo mesmo em um dos assuntos. Enfim, chega de coisas aleatórias. Vamos terminar.
Então, a aplicação acho que não podia ser mais simples. Eu vou repetir de novo as palavras do Daniel. Procure a oportunidade de servir. Abra seus olhos, identifique uma necessidade e preencha essa necessidade. Alguns contextos óbvios são em casa, nos ministérios da igreja e nos seus relacionamentos, né? Acho que em casa não preciso comentar, né? Todo mundo consegue imaginar as obviedades de casa: arrumar, limpar, consertar, manter. Será que alguém está sobrecarregado dentro da sua casa? Será que você é um exemplo de servir para dentro da sua casa? Nos ministérios da igreja, quando eu era mais novo, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, lá em Manhuaçu, eu não lembro de ninguém ter me falado que eu podia servir na igreja, não é estranho? Eu achava que era gente importante que fazia aquelas coisas lá na igreja. Então, para não correr o risco, eu vou falar aqui. A comunidade Horizonte, ela funciona através de seus ministérios. Quase tudo que é feito por voluntários, se você ainda não percebeu. E nós estamos sempre precisando de ajuda em vários ministérios. E nós só não temos mais ministérios por falta de gente. E a maioria das pessoas pode servir nos ministérios. Assim, vocês não vão querer me ouvir na equipe de louvor, então eu não posso servir na equipe de louvor, mas normalmente não tem muito requisito, não. Então, converse com as pessoas dos ministérios, pergunte se tem necessidade. Vocês sabem a resposta. E seja um voluntário. E em seus relacionamentos, às vezes você conhece alguém que está desanimado, que está triste, está sozinho, alguém com necessidade de material, alguém que está doente, alguém que está mal informado, alguém que está indo naquele caminho de autodestruição. Dê um passo em direção aos outros para descobrir e põe em ação a fé de vocês. Aproxime-se das pessoas e da comunidade, fique atento. Participe das oportunidades da igreja. A gente pode pensar também como que nós vamos servir como igreja, coletivamente, né? No ano passado nós tivemos uma oportunidade legal com Isaías 61. Vamos pensar em outras. Nós servimos porque nós somos salvos. Nós queremos ser como Jesus, certo? Então, por isso, nós temos essa nova mentalidade de servir. Jesus está nos chamando para usarmos tudo o que recebemos dele para edificar a igreja, dons, tempo, recursos e tudo mais. É Ele mesmo quem nos capacita para servir. Então vamos orar para encerrar. Ó Pai, as palavras do Senhor revelam, ó Deus, um Deus muito verdadeiro, em que não há falsidade, ó Pai. Eu oro para que as palavras do Senhor possam realmente adentrar nossa mente, nosso coração, transformar, que a gente possa contemplar Jesus, servo rei, e desejar ser como Ele, ó Pai, contar, buscar no Espírito Santo, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já providenciou para servirmos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de, mesmo sendo tão pequenos, ó Pai, podermos participar da missão de um Deus muito grande, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai.